Olá, meu povo! Estamos aqui com a Isa. Estamos aqui hoje para poder falar para vocês, andando pelo nosso pueblo aqui na Espanha, para falar para vocês qual é a parte boa de viver num pueblo na Espanha. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho para vocês como é que é o nosso pueblo, como que ele funciona. E hoje, nós estamos num dia de feriado. Hoje é segunda de Páscoa. Hoje é aqui, pelo menos aqui na Catalunha, a Páscoa é comemorada na segunda. Então a gente tem muito turista hoje aqui. Não tá aquele silêncio de feriado, porque aqui é uma cidade turística, né? Mas a gente vai mostrar pra vocês parte, né, da cidade e mostrar quais são os pontos bons que a gente acha de viver aqui na nossa cidade. Pontos positivos e negativos. É isso aí. O primeiro ponto positivo, pelo menos aqui da nossa cidade, é isso, gente. Ó, já tá dizendo, é isso. Nós moramos na beira-mar, né? A nossa cidade, Cidade Roses, é turístico. A gente, de verdade, mora aonde as pessoas tiram férias. Então hoje, como é um feriado, tá cheio de turistas aqui, principalmente o pessoal da França. Tem muito francês, tem alemão, tem inglês. Muitas nacionalidades por aqui. A gente ouve todo tipo de linguagem por aqui. Mas é isso, gente. Nós moramos onde as pessoas tiram férias, então é essa vibe aqui da cidade. Outro ponto positivo, que também pode ser um ponto negativo, um ponto positivo é que a gente pode resolver tudo a pé, né? Como as coisas são próximas aqui, é um pueblo pequeno, então a gente consegue resolver tudo muito a pé. E como a gente mora no centro, então todas as coisas estão concentradas ali, supermercados, drogarias, médico, esteticista, tudo muito perto, restaurante. Então assim, ali no raio ali de, sei lá, 200 metros da nossa casa, a gente consegue fazer praticamente tudo de conveniência que a gente precisa. Então, isso é um ponto muito positivo. E acaba que é um ponto negativo também, porque como é pequeno e é uma cidade antiga, as ruas são pequenas. Então, como também é movimentado, é difícil você encontrar vaga para estacionar. E aqui a velocidade máxima dentro do pueblo é 30 por hora. Então, às vezes tem coisas que você vai resolver, sei lá, a pé você gasta 10 minutos, de carro até estacionar você gasta 15, 20. Então acaba que não compensa. Tem muito estacionamento assim, ó. Esse estacionamento, por exemplo, é um estacionamento pago. E tem os estacionamentos na rua, mas é difícil encontrar. Principalmente hoje que é feriado, dificilmente você encontra vaga. Até aqui encontra porque é um estacionamento pago. E no verão também o estacionamento é pago, parquímetro e tudo mais. Mas quando não é temporada, não precisa pagar. Mas mesmo assim, só com o pessoal que mora aqui, é difícil encontrar vaga de estacionamento. Tanto que uma parte boa do nosso apartamento é que a gente tem vaga para estacionar no apartamento. Tem alguns que tem que estacionar na rua. Então isso é uma parte ruim também, porque acaba que a infraestrutura da cidade não é tão assim voltada e tão a favor dos carros, digamos assim. E aproveitando sobre a questão da cidade, né, turística, a parte boa é isso, que a gente tem essas maravilhas do turismo, é uma cidade movimentada e tudo mais. Só que, né, enquanto a gente está vivendo a nossa vida normal, tem pessoal tirando férias, né? Então você sabe que turista ele não tem muita compromisso, né? Muito compromisso, eles querem curtir a vida. E às vezes você tá caminhando ali na rua, porque às vezes você tá caminhando aqui tranquilo, ou então caminhando para ir para algum lugar um pouco mais rápido, e o turista tá aqui andando, caminhando, conversando bem devagar, entendeu? Então tem essa parte que pode ser ruim, mas assim, até agora não nos incomoda. Eu sei que na temporada vai ter um pouco mais disso, mas pelo menos na nossa rotina, no nosso estilo de vida não nos incomoda. Talvez em outra realidade, né? Talvez incomoda no caso de você, eu quero estacionar, não tem vaga, eu quero andar, o turista na frente. Mas é o que se paga, né? Viver no paraíso. Acho que outra parte boa também é que, por ser um lugar pequeno, né? Acaba que todo mundo conhece todo mundo. Espero que tenha dado de ouvir, porque o vento tá forte agora. E aí também é legal porque acaba que não tem essa correria, né, da cidade grande. E acaba que, por ser esse ambiente menor, meio que todo mundo conhece todo mundo, se torna um ambiente mais familiar e
Tem uma coisa que eu acho engraçada, é que as coisas abrem muito tarde. Pra gente que, né, veio de Goiânia, as coisas aqui abrem 10 horas da manhã. Eu falo, gente, é um absurdo esse horário. Tem coisa que abre mais cedo, eu acho. Mas a maioria das coisas abre quase 10 da manhã. O que talvez se torne um ponto negativo. O que tu acha? Acaba que nem é um ponto negativo, você acaba se organizando na rotina da cidade, né? Aqui, por exemplo, você sai meio-dia, nos restaurantes o pessoal tá tomando café, o pessoal tá tomando café da manhã. Aqui, por exemplo, o almoço já é um pouco mais tarde. Então acaba que se você quer entrar na rotina deles, a janta é mais tarde, o lanche da tarde é mais tarde, eles acordam mais tarde. Por exemplo, as escolas, as crianças entram 9 horas na escola. Então, assim, né, é um pouco diferente do Brasil, mas é algo bacana. Uma coisa boa também, ó, é ali, a gente tem que filmar um pouco de longe, porque a gente não pode filmar as pessoas, mas aquela rua lá é uma rua peatonal. E muitos pueblos têm essa opção de ter ruas só para caminhar. Você tá caminhando, não tem preocupação de vir uma moto, um carro, uma bicicleta magoar você. Você só caminha tranquilo. Eu acho que isso também deixa o ambiente mais... um lugar mais tranquilo, uma vibe mais familiar. Você pode andar com a sua criança e não tem nenhum problema. O seu cachorro também. Então, tem muitas vias peatonais que dá essa vibe para você simplesmente curtir a paisagem. Uma coisa bacana é que a gente também teve uma vivência em outras cidades da Espanha, mas a gente só observou isso mais forte em Pueblos, é a questão da cultura. Então, a própria cultura em cidades menores, isso até mesmo no Brasil, a gente acaba evidenciando muito mais. Porque, por exemplo, aqui tem muitos eventos, muitas coisas culturais que acontecem, assim, por exemplo, fecha uma rua e aí do nada tem uns bonecão ali, que é algo forte aqui da Catalunha, por exemplo. Então, você ter essa proximidade com a cultura é muito, muito bacana. Bacana, isso aqui também acho que é bom, ó. Coloquei o pé na faixa. Todo mundo parou, entendeu? Isso aqui eu acho que na Espanha toda, mas nos pueblos eu acho que é melhor. Em Madrid, dificilmente você pode fazer uma coisa Dá dessa. certo com o francês. Uma parte boa também de morar num pueblo é que o custo de vida acaba sendo mais baixo, né? Até mesmo por ter menos opções de compra, digamos assim, né? Por exemplo, um pueblo não tem um shopping, não tem muitas opções de compras, mas mesmo assim o estilo de vida é mais pacato, é mais barato. Aqui o nosso não tanto, porque a gente mora numa cidade turística, né, num pueblo turístico, mas acaba que no geral o custo de vida acaba sendo mais barato. Porém, para quem quer mais comodidade, precisa de shopping, mais opções de serviço de saúde, essas coisas, acaba ficando mais caro morar num pueblo, porque você precisa se deslocar até a cidade próxima. Apesar das cidades aqui serem bem próximas umas da outra. Por exemplo, aqui a gente tem Figueiras, Girona, que é 40, uma hora de viagem de carro até lá, e acaba que tem uma conexão melhor. Porém, tem que fazer essa pesagem, né? Tem um custo de vida mais barato, porém não tem tantas comodidades. E também tem menos oportunidades de trabalho, né? Se tem menos coisas, né? Uma cidade menor, menos oportunidades de trabalho. Acaba que as pessoas, às vezes, ou trabalham dentro ou só moram no pueblo e vão para a cidade maior mais próxima. E aí isso tem que ser avaliado. É claro que, por exemplo, numa cidade maior, o aluguel vai ser mais caro, o custo de vida vai ser um pouco mais caro, mas tem que levar em consideração se o deslocamento compensa essa parte mais barata, né? Claro que se você tiver uma oportunidade de trabalhar e viver num pueblo, acaba sendo bem mais interessante. Uma coisa de alguns pueblos espanhol também, que acaba sendo uma vantagem, uma desvantagem, é que tem alguns pueblos mais afastados, em algumas regiões mais despopularizadas, digamos assim, acaba tendo um incentivo do governo para ter essa repopulação, digamos assim, desses pueblos menores. Por exemplo, ano passado abriam as inscrições para uma repopulação, digamos assim, da região de Extremadura, que tem poucas pessoas e tal, então o governo espanhol estava dando estímulo para as pessoas irem morar lá. Porém, 500 pessoas. São pueblos bem pequenos, 500, 800 mil pessoas, então poucos habitantes. Acaba que tem esse estímulo do governo. Porém, ao mesmo tempo você tem essa dificuldade de não ter
tantos serviços, como não tem muita gente, então é difícil ter escola, é difícil ter saúde, então acaba que é óbvio que você vai ter menos comodidade. Outra coisa, como os pueblos são pequenos, você consegue resolver tudo a pé, você tem que resolver tudo a pé, como eu falei. Não tem transporte coletivo, por exemplo, aqui dentro não tem transporte coletivo. Em um pueblo que nós moramos tinha 2 linhas de ônibus, que é o que ia para a cidade mais próxima, mas não tem nenhuma linha de ônibus interna, até porque acho que não precisa tanto. Mas no caso de você ir para outra cidade é um pouco mais complicado. Aqui a gente não tem nenhum ônibus que passa por dentro, né, do pueblo, mas tem uma rodoviária que vai para cidades mais próximas. E uma coisa também que eu acho que isso a gente percebe um pouco na Europa, mas em pueblos a gente acaba percebendo um pouco mais, é a falta de tecnologia, né? Não tem muito... Olha como é que é o nosso elevador. Tem uma porta. Então, você não tem acesso a muitas coisas e também a tecnologia. Graças a Deus, por exemplo, internet, essas coisas sempre vai ter. Como aqui é bem turístico, acaba que, né, eles foram forçados a ter, vamos dizer assim. Uhum. Mas, por exemplo, naquele pueblo que a gente morava, não tinha tanta... A internet não era lá essas coisas, a internet, né? Não era lá essas coisas e nem tinha tantas operadoras, só tinha 2, eu acho. E, por exemplo, só para vocês terem noção, chips... O chip não físico não vendia, então assim, só para vocês terem uma ideia, acaba que a falta de tecnologia também impacta um pouco. Então acaba que isso também é algo que precisa ser observado. É claro que isso varia de pueblo para pueblo, dependendo de onde você esteja, mas é algo a ser considerado, tá? Tem as suas vantagens, assim como toda coisa, tem as suas vantagens e suas desvantagens, e isso você precisa analisar para que seja de acordo com o estilo de vida da sua família. Se você for mais... Como eu falei, precisar mais de conveniências, de um shopping, de serviços médicos, algo mais rápido, obviamente um pueblo mais afastado vai ser mais difícil para você. Ou questão de emprego, essas coisas acaba que vai ser mais difícil para a família de vocês. Mas, se você é assim como nós, ficamos mais em casa, as nossas comodidades são mais perto, então um pueblo é maravilhoso para você. Então é isso, gente. Acabamos de chegar aqui em casa. Demos a volta no pueblo quase todo. E voltamos e fizemos nossa comprinha. Agora a gente vai fazer almoço. E agora é 1h da tarde. Falou da maior vantagem? Qual é a maior vantagem? Barato. Beijo de luz.